E aí, Fiel, como que tá a ansiedade aí pra quarta-feira? Falta muito ainda pra quarta-feira, já posso colocar o manto? A ansiedade é milhão, né? Mas vamos lá, vamos aqui com as últimas notícias do Coringão, os comentaristas aí da ESPN falando sobre o derby que acontece nessa quarta-feira lá na Arena Netflix Sandy Júnior. Antes de soltar aqui o vídeo, já se inscreve aí no canal, como eu sempre peço, ativa o sino, deixa o seu like e o seu palpite aí, quanto você acha que vai ser esse jogo do Coringão. Vamos falar agora de Corinthians e Palmeiras. Os times estão pensando na Copa do Brasil, no derby no meio da semana e por isso colocaram no Campeonato Brasileiro os times reservas para entrarem em campo. Não conseguiram vencer. Vamos mostrar para vocês como foram as partidas. Falta pouco para o confronto que vai definir quem avança na Copa do Brasil. Palmeiras e Corinthians entram em campo na quarta-feira no Allianz Parque, em duelo que o Timão chega com vantagem. Venceu por 1-0 no jogo de ida. Entendendo que o resultado ele vai ser levado em conta a partir de certo momento do jogo, dependendo das condições do jogo, de como tiver o jogo, aí a gente sim coloca o resultado que a gente fez no primeiro jogo em conta. Mas, fora isso, é um jogo que começa 0-0, então a gente vai para ganhar, como vamos todos os jogos. Os rivais chegam em situações muito parecidas para a decisão que pode instaurar uma crise para qualquer um dos lados em caso de eliminação. O Corinthians ficaria apenas com o Campeonato Brasileiro na temporada. E o Palmeiras sofreria mais uma eliminação para o rival, depois de perder o título paulista. Pelo peso que uma eliminação pode causar, Abel Ferreira e Dorival Júnior usaram a mesma estratégia na rodada do final de semana. Escalaram os times com reservas e pouparam os principais jogadores. Mas ambos precisaram recorrer aos titulares na segunda etapa para evitar a derrota. Eu manteria as decisões que nós tivemos, foram as corretas. Isso daí vocês podem ter certeza. Não ganhamos porque não fomos suficientemente eficazes, na minha opinião, para materializar, sobretudo na primeira parte, porque merecíamos e devíamos, pelas oportunidades que criamos, sermos nós a estar na frente do marcador e depois tivemos que correr atrás dele. Um clássico que envolve polêmicas, desde a reclamação do Corinthians por conta do gramado sintético no Allianz Parque, até a revolta do Palmeiras pela atuação da arbitragem no jogo de ida. É óbvio que eu acredito muito também que seja um tipo de pressão, né? Jogando um pouco para a arbitragem, jogando um pouco para a CBF, jogando um pouco para outros, para terceiros, para tentar de alguma forma favorecer, né? Não estou dizendo que isso seja errado ou certo, só estou dizendo que talvez eles estejam fazendo isso para tentar de alguma forma usar a favor deles. Com todos esses elementos, quarta-feira promete ser uma noite de muita emoção, com tudo que um derby pode proporcionar. Um jogo que você não pode errar, tanto de um lado quanto do outro, você pode pagar um preço muito alto. Pequenos detalhes poderão fazer a diferença. Eu espero que sejamos preparados para toda e qualquer situação. Vamos lá, vamos falar desse derby. Zupac, a Lili tocou na história da eliminação custar caro aos dois lados. Ela usa até o termo iniciar uma crise. Acho que são contextos bem diferentes. A gente sabe que o problema do Corinthians é muito maior. Mas dá para imaginar o impacto que vai ser no lado palmeirense em caso de eliminação. Como é que você vê o valor da classificação? É curioso, o futebol brasileiro a gente às vezes pesa a desgraça e não o sucesso. Não estou falando da questão da classificação, mas o peso da eliminação no caso dos dois. Assim, eu não tenho dúvida que o time que for eliminado quarta-feira vai entrar na sua crise. É que o potencial de crise de ambos é diferente. O Corinthians ele já é uma crise ambulante, de uma comissão técnica que não tem respaldo externo, né? Que tem desconfiança externa, e é muito injusto, né, dizer que o problema do Corinthians é o Dorival e a sua comissão. A gente pode dizer que até agora ele não conseguiu encontrar o caminho, que talvez alguém tenha dúvida que ele vai encontrar, mas que ele é o problema. Você olha para o Corinthians e você fala, deixa eu ver quem é o problema, e fala, Dorival, é porque você está meio tapado, assim, das ideias, né, com a visão meio tapada, né? E com isso você faz um grande favor
as pessoas que destruíram o Corinthians. Os verdadeiros problemas do Nos Corinthians. últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas. É isso. E o que não quer dizer que o Dorival faça um bom trabalho até aqui. Não faz. Claro que não. Mas é um trabalho difícil de ser feito também. E diante desse panorama de desconfiança, antes mesmo do primeiro jogo, era o que se falava. Olha, os jogos contra o Palmeiras vão ser decisivos para o futuro do Dorival. E o pessoal queria o quê? Que ele colocasse titular contra o Fortaleza 3 dias antes de enfrentar o Palmeiras. Então, o Dorival estava corretíssimo ao escalar os reservas contra o Fortaleza. Ele esperava que os reservas fossem capazes de brigar pela vitória contra o Fortaleza, como ele esperava que os reservas fossem capazes de, pelo menos, segurar um empate contra o Botafogo. Não conseguiram nenhuma coisa nem outra, teve que recorrer à cavalaria. A cavalaria deu empate contra o Botafogo, deu empate contra o Fortaleza, pontos que ficaram pelo caminho que são importantes, mas decisão correta, porque os jogos mais importantes dessas 2 semanas são os derbys, que valem muito para a temporada do Corinthians e para o emprego do Dorival. Então, assim, está muito claro que o Corinthians, que já é uma crise ambulante, se for eliminado pelo seu maior rival depois de ter vencido o primeiro jogo, neste cenário de desconfiança, vai amanhecer quinta-feira em crise. E no caso do Palmeiras, também, se o Palmeiras for eliminado, vai amanhecer quinta-feira em crise, mas uma crise que se restringe ao campo. Ao campo, a relação da torcida com o Abel, não é uma crise institucional como o Corinthians vive, um barril de pólvora esperando o primeiro fósforo a ser arremessado, a primeira gasolina a ser jogada. Mas se o Palmeiras cair de novo para o Corinthians numa eliminatória, nessa instabilidade que o time vem mostrando, dentro de casa dessa vez, dentro da sua dimensão de crise, o Palmeiras vai acordar quinta-feira dentro desse contexto. Então o Abel também. Assim, a diferença do Abel para o Dorival na tomada de decisão sobre colocar reservas e titulares é que o Corinthians não briga pelo título brasileiro e ainda está distante, um pouco distante de rebaixamento, está bem intermediário no campeonato. A Copa do Brasil é claramente um objetivo mais importante agora. No caso do Palmeiras, não. O Campeonato Brasileiro é um objetivo mais importante do que a Copa do Brasil. Mas como é um duelo contra o maior rival dentro de casa, tendo perdido o jogo de ida, e o Abel tem mais peças de elenco, ele foi por esse caminho e também custou pontos importantes para o Palmeiras. Quarta-feira é um jogo potencial. O que você falou é corretíssimo, Felipe. A gente olha muito mais para os efeitos da eliminação do que para os benefícios, para as glórias de uma classificação. Mas nos contextos em que os clubes estão inseridos, a quinta-feira vai ser muito amarga para quem ficar pelo caminho. E o sábado ainda reserva a votação de impeachment no Corinthians, né? A ideia que eu tenho, André Kfouri, é que todos interpretam assim, se por acaso passar, não fez mais do que sua obrigação, está jogando contra o seu maior rival e não existe uma outra opção a não ser se classificar para a próxima fase, seja de qualquer competição que vier, precisa vencer se for Corinthians e Palmeiras. Como é que você enxerga na Copa do Brasil os dois times poupando? É mais ou menos a mesma lógica, tanto do Dorival ou do Abel, ou são situações diferentes? Totalmente a mesma. A única coisa que diferencia o Corinthians e o Palmeiras nesse momento, nessa semana de decisão, é que, como disse o Gustavo, o Corinthians é uma crise permanente já há bastante tempo, em todos os aspectos que você possa imaginar, e o Palmeiras é um clube que tem algum nível de desconfiança de parte da torcida, desconfiança não, de insatisfação de parte da torcida com o Abel Ferreira, mas é uma coisa antiga, não é de agora, porque não é ninguém é. O Abel não é nem nunca foi uma unanimidade e depois da temporada de 2024, quando o Palmeiras não conquistou aquilo que queria, né, e deveria até conquistar, essas críticas aumentaram, a insatisfação também e crise talvez seja uma palavra muito forte para o que aconteceria no Palmeiras em caso de eliminação, mas certamente um período aí de instabilidade que vai atrapalhar, vai conturbar o ambiente, vai aumentar a pressão, o Palmeiras vai ser obrigado a focar, excluir da Copa do Brasil, evidentemente, naquilo que resta no calendário e quase que a obrigação de fazer boas campanhas e de voltar a disputar, chegar pelo menos próximo dessas conquistas, porque senão seria uma segunda temporada seguida com frustração. Mas se o eliminado na quinta-feira ou na quarta-feira de noite for o Corinthians, aí de fato é um mergulho numa escuridão muito, muito, muito séria, porque você acaba eliminado de uma competição e que, mal ou bem, você consegue chegar
com um pouco de sorte nos confrontos, mesmo sem jogar bem, a parte estratégica, cobranças de pênaltis, né? Você pode chegar a uma final de Copa do Brasil, você pode se aproximar dela. E o Corinthians ficaria sem essa possibilidade, com uma campanha de meio de tabela nesse momento no Campeonato Brasileiro, sem muita perspectiva de fazer alguma coisa muito melhor do que isso, né? Aí é uma outra situação. Mas, fundamentalmente, o que separa os dois clubes um já está numa situação, né, do ponto de vista da opinião pública e da ebulição interna, muito desagradável, muito séria, muito complicada. O outro não. O outro pode passar por uma instabilidade se for eliminado, mas aí vai ser fundamentalmente porque foi eliminado pelo rival. E o mesmo rival para o qual perdeu o título estadual, que não tem importância esportiva, mas conta para te amaldiçoar se por acaso você não consegue ganhar. Assim as coisas funcionam. E seria mais uma derrota importante por esse mesmo adversário. Não acho que o Abel, por exemplo, correria risco de perder o emprego se o Palmeiras for eliminado, como o Dorival corre se o Corinthians for eliminado. Porque daí as pessoas não têm mais o que fazer mesmo. Entendeu? Seria muito mais difícil convencer ou colocar um pouco de bom senso na cabeça daquelas pessoas que já apontam o dedo para o Dorival Júnior como se ele fosse o problema do Corinthians. Em caso de uma eliminação para o Palmeiras, aí sim eu imagino que não haveria como segurar. Muito bem, as últimas informações da partida eu vou passar aqui agora. O árbitro já foi definido, vai ser o Daronco, que a gente sabe que ele já tem aí um histórico não muito bom, né, contra jogos do Corinthians. E também o Corinthians já está preparando aí um ofício para solicitar a substituição do árbitro do VAR, do árbitro de vídeo no derby, que é o senhor nada mais, nada menos que Caio Max Augusto Vieira. Para quem não sabe quem é ele, é um que numa plataforma aí de streaming, ele simplesmente declarou ali que o Coringão tem que se lascar mesmo. Obviamente não usou essas palavras, mas é um cara que já deixou claro ali que ele não gosta do Corinthians, então o Corinthians tá preparando um ofício para que ele seja substituído e não esteja ali responsável ali nas imagens no VAR. Então é isso. O derby vai acontecer nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. E na minha opinião, o Corinthians, que tem a vantagem aí, né, de ter ganho o primeiro jogo por 1-0, não deve se aproveitar dessa vantagem, não. Tem que entrar como se o jogo tivesse 0-0, ir pra cima da porcada e ganhar o jogo lá. É possível sim, por mais que a gente sabe aí que o time do Palmeiras é um dos melhores do Brasil, mas o Coringão, assim como ganhou aqui na nossa casa, tem chance de ganhar lá sim, até porque na final do Paulista a gente também ganhou lá e a gente vai ganhar lá de novo. Essa é a nossa fé aí, tá lá no alto, acreditando na vitória e na eliminação da porcada, mais uma vez o Coringão passando aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Então é isso, se você está confiante também, já deixa aí nos comentários o seu palpite e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e vai Corinthians!